Oi, gente! Hoje eu vou falar finalmente sobre o fenômeno das chamas gêmeas. Eu pensei muito se eu gravava ou não esse vídeo, mas aí eu lembrei que foi um vídeo no YouTube que me fez entender tudo que eu tava vivendo e que basicamente me salvou. Então eu quero retribuir e talvez ajudar alguém que esteja passando por isso. Eu vou explicar rapidamente a diferença entre chama gêmea e alma gêmea, mas o meu principal objetivo com esse vídeo é trazer o ponto de vista do despertar espiritual e da jornada espiritual que está envolvida nesse encontro. As almas gêmeas fazem parte da mesma mônada que você. Então você tem várias almas gêmeas por aí, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E ser da mesma mônada significa que elas têm uma frequência muito parecida com você. Então sim, elas também servem como um espelho para você evoluir, para você enxergar suas sombras, mas de uma forma menos intensa. Já a chama gêmea, você só tem uma, e é a polaridade oposta de algo que vai além da sua alma. É difícil de explicar, mas eu quero deixar bem simples. Então, você tem a sua alma, a chama gêmea tem a dela, mas vocês compartilham algo que vai além disso, que era o que veio antes da alma de vocês serem separadas. E isso que vinha antes das almas serem separadas se dividiu em duas polaridades e em dois gêneros, que é o masculino e o feminino. Isso não tem a ver com homem ou mulher, tanto que a chama gêmea pode encarnar do mesmo sexo que você, mas ter a energia masculina enquanto você tem a feminina e vice-versa. Não é todo mundo que encarna junto com a chama gêmea. Inclusive, isso era algo muito raro, mas como a gente tá nessa mudança de era, isso tá muito mais comum. Então, absolutamente todo mundo que você conhece tem uma chama gêmea, mas não necessariamente está encarnada nesse plano. Então, o fato dessa pessoa ser a polaridade oposta de você mesma, isso faz com que a relação seja extremamente intensa e o espelhamento também seja muito mais intenso do que com almas gêmeas. E como esse encontro envolve energia negativa e positiva, é gerado um magnetismo muito grande e uma intensidade muito grande. E aí que começa todo o caos de espelhamento intenso e de despertar da Kundalini, de despertar espiritual, em que a pessoa que tá mais consciente vive de uma forma muito intensa isso, e a pessoa que não tá consciente geralmente foge da relação. E isso é algo que não tem nem como você explicar pra quem nunca viveu isso. Ninguém vai entender, ninguém vai acreditar, então não tente provar isso pra ninguém. Eu tô nessa jornada há quase 13 anos, e desses 13 anos eu fiquei 8 anos sem fazer ideia que existia esse tipo de fenômeno. Eu só achava que eu era louca mesmo, mas ao mesmo tempo sabia que eu não tava louca. E 5 anos atrás, a minha chama gêmea desencarnou. Então é uma experiência completamente diferente do que quando ela tá encarnada, porque quando ela desencarna, ela enxerga as coisas de uma forma mais ampla. Eu vejo muita coisa na internet que é muito romantizada sobre esse assunto. E por mais que o ego goste muito dessa visão romantizada, isso acaba te distanciando do real propósito de ter vivido essa experiência. Então eu quero trazer aqui um pouco da minha visão sobre tudo isso, porque eu não quero que você perca tantos anos perdida na romantização dessa experiência e que realmente comece a fazer o trabalho agora, que é o trabalho interno, pra variar. Essa obsessão em se conectar de novo com a pessoa e de ficar num relacionamento com ela não vai trazer essa pessoa pra perto de você, só vai distanciar cada vez mais. O que realmente vai ajudar nesse processo é o seu trabalho interno, é a sua expansão da consciência e conexão com você mesmo. E isso é uma resposta que todo mundo odeia receber quando tá falando de chama gêmea, porque no fim das contas vocês encarnaram juntos para que existisse esse contato inicial e para que fosse ativado várias coisas dentro de vocês dois, para que vocês pudessem trabalhar internamente. Então esses conteúdos na internet que tentam prever quando a sua chama gêmea vai voltar, como atrair a sua chama gêmea e tudo isso só tá alimentando a sua mente, o seu ego. Sendo que essa experiência toda serve para você entrar em contato com a sua alma e fazer o trabalho espiritual. Então, enquanto o seu objetivo for a união com a sua chama gêmea, mais você vai afastar ela da sua vida. O seu objetivo precisa ser a sua própria evolução, o seu próprio autoconhecimento e amor próprio, para que isso realmente possa acontecer. Muitas vezes não é para acontecer nessa vida, principalmente quando é o primeiro encontro físico encarnado ao mesmo tempo, é muito comum ser algo muito breve e dar início para um processo evolutivo muito maior.
Então, se você é viciado em ver jogos de tarô que falam sobre isso, ou ir em videntes que falam sobre isso, entenda que você tá preso na mente ainda, e não é através dela que você vai conseguir se reaproximar da sua chama gêmea, e nem de cumprir o propósito principal, que é o seu autoconhecimento e a sua evolução. E é importante dizer que você pode ser feliz em outras relações, que você não precisa ficar presa achando que enquanto você não atrair essa chama gêmea de volta, você nunca mais vai ser feliz. Atualmente eu tô numa relação com uma pessoa da minha família de alma, que também me espelha muita coisa, que também me ajuda a evoluir, e que eu também tenho uma conexão maravilhosa. Então a mensagem principal que eu quero passar aqui é que a jornada das chamas gêmeas é muito além do romance, é muito além do contato físico. Então tentem não ficar presos em rótulos, em teorias sobre esse assunto. Se você focar no seu autoconhecimento, no seu amor próprio, na sua evolução, você vai estar fazendo o trabalho. E isso vai acabar atraindo a sua chama gêmea de volta pra sua vida, porque é algo energético, que eu não vou explicar nesse vídeo, porque eu acho que vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem que eu faça outro vídeo falando de outro aspecto dessa experiência, podem me pedir. E se você nunca passou por isso também, não precisa se preocupar. Isso é algo que acontece naturalmente, se for pra acontecer. Depende da jornada de cada pessoa e do plano de encarnação de cada pessoa. Qualquer dúvida é só comentar aqui ou me chamar no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.